eu quero muito compartilhar algo muito importante para essa casa. E se você está aqui hoje e se está se sentindo em casa, receba isso como família, o que eu vou falar. Receba como um irmão falando para você, como alguém que torce para você ir melhor. Amém? E quem está da casa sabe que a gente quer isso mesmo, que é um avanço, amém? A gente vai falar sobre o que hoje? Sensei. Quem sabe o que é sensei? Sensei, não sei. Não sei, sensei. Amém. Sensei é o professor, vou resumir, que a gente vai explorar isso durante esse tempo junto aqui. Professor de artes marciais. Há 20 anos atrás, eu comecei a fazer jiu-jitsu. E eu parei, fiz o primeiro ano, foi muito bom para mim. Eu vinha de um momento assim de algumas lutas pessoais e eu acho que aquilo me ajudou a me ver, a pensar um pouco em mim. 20 anos atrás. Depois disso eu parei e agora esse ano eu voltei. Voltei no começo do ano, porque lá em São Paulo, a gente tem um pai espiritual lá, que é o Marcos de Camargo, que dirige o Ministério Deus Primeiro. Eles inclusive têm um movimento lá, é um projeto social. Esse aqui é o pet que ele me deu para pôr no meu kimono, que é lá em Barueri, inclusive, é Brazilian Jiu-Jitsu, como uma ação de evangelismo e uma ação social. Ok? E como funciona? Eles começaram a pôr uns tatames, a gente vai ter isso aqui, Vitor? Vai ter? Tá? A gente vai ter isso em pouco tempo aqui no Just, tá bom? Amém? Se prepara. Bom, e lá, o que aconteceu? Começou a vir muita gente, eles têm, assim, tem dia que não dá nem para rolar direito, porque tem muita gente disputando o espaço ali. Só que eles abrem com oração, e aí eles praticam o jiu-jitsu. No final, há um compartilhar da palavra, 5, 10, às vezes 15 minutos, depende do que está fluindo, e depois todos oram juntos. Teve uma vez, só em uma turma que estava visitando lá atrás, acho que foi ano passado, que 14 pessoas resolveram mudar de vida, em todas as áreas da vida dela, reconheceram Jesus como Senhor, e trouxeram transformação para a casa deles, em uma vez só. Por que eu estou contando isso? Isso enche o meu coração, mas quando eu começo a voltar para essa arte marcial, eu me deparei com uma situação que me incomodou muito, excessivamente, não por causa deles, por causa da gente, por causa do brasileiro, por causa das famílias, por causa dos pais dos filhos, por causa dos filhos com os pais. Eu percebi que toda vez que alguém chegava, vamos dizer que isso aqui é o tatame, que toda vez que alguém chegava e o sensei estava ali, ele cumprimentava o sensei. Esse sensei é um pastor, tá? Então ele cumprimenta o sensei com toda a honra e entra com todo o respeito. Ele cumprimenta cada pessoa que está ali, pode ser faixa branca a faixa preta, não sou especialista, tá, gente? E ele respeita cada um. Quando eles se organizam por faixa, até para tirar uma fotografia. E eu comecei a pensar assim, isso não é uma acepção de pessoas? É um erro nessa palavra na Bíblia, tá? Isso não é diminuir os faixa brancas? Já pensou nisso? E eu comecei a meditar nisso, e eu comecei a entender que não, que eles estavam honrando aqueles que já percorreram um caminho muito maior, e eles se respeitam, e eles se valorizam, respeitam todos, valorizam todos, não deixam ninguém para trás, todos se ajudam, todos. O que você não entendeu, o que você fez de errado, e eles vão se ajudando. E na luta, todo mundo quer vencer, ninguém deixa o outro vencer, mas durante a luta fala, você pôs a mão no lugar errado, puxa mais assim, ajuda ele passar dessa faixa branca para a amarela e ir crescendo até chegar na preta, até que ele também esteja entre os mais graduados.
Porque os mais velhos estão puxando os mais novos. Mas incrivelmente os mais novos estão honrando os mais velhos. Eu sei que eu já vi isso quando eu era criança. Você fala, mas você tem cabelo branco, você deve fazer muito tempo isso, né? Faz. Mas eu comecei a me incomodar. Falei, por que hoje na sala de aula os professores não são respeitados? Por que os pais não são honrados e respeitados? Por que as autoridades em qualquer área não são respeitadas? E a primeira coisa que vem na minha cabeça, eu sei que deve ser a maioria de vocês deve pensar nisso também, é porque essas autoridades começaram a errar. E a gente começou a tirar o valor que ela tem. Mas, espantosamente, na arte marcial isso não aconteceu. Os faixas pretas, os senseis, os professores, eles exigem que haja honra e respeito entre todos ali. Deixa eu te dizer uma coisa. Jiu-jitsu é uma arte marcial brasileira. Porque a gente pode dizer assim, mas isso é oriental, porque é uma cultura. Sim, eu tenho certeza que o jiu-jitsu brasileiro foi influenciado pelas artes marciais orientais. A começar pela cultura. Mas quando eu olho para a Bíblia, que tem origem oriental também, eu começo a ver pessoas honrarem e respeitarem outras, valorizarem outras. E algumas coisas na vida delas dá certo. Também vejo pessoas fazer o contrário e coisas na vida deles dá errado. Mas a gente tem tanta discussão hoje, por exemplo, a gente vai falar de diversidade. Feminicídio. E aí a gente vai entrar. Qual palavra mais está na moda agora? Misoginia. Ser misógino, ser preconceituoso, ser homofóbico. Não está desse jeito? De verdade, é um movimento que está nos dividindo e está dizendo para os homens: vocês têm que se afastar das mulheres. Está falando para os negros: vocês têm que ser diferente dos brancos. Está falando dos pobres: têm que se afastar. Gente, eu acho que chegou o momento da gente rever o que a gente está construindo. E eu queria te chamar para isso. E aí, eu vou pedir para a gente ir lá na base da pirâmide. Falando de pai e filho. Falando de um líder na escola, na igreja, onde você quiser. Como é que nós tratamos e valorizamos essas pessoas? Dependendo do que a gente fizer, dependendo não. Exatamente o que a gente faz, aquelas crianças vão fazer. Exatamente. Você crê nisso? Amém. Eu tenho uma relação com o Marcos, uma relação de paternidade mesmo. E a gente consulta. Outro dia a gente teve uma situação inesperada, a gente não sabia resolver, a gente consulta. E ele nos orienta. Dentro de tudo, toda a sabedoria que ele tem, ele é um homem de 60 anos, que tem aí 40 e poucos anos só de vida ministerial, que viveu e caminhou com pais espirituais da igreja que você se espantaria, de várias gerações. Alguns já morreram, alguns são jovens na igreja, com movimentos super importantes. E aí, toda vez que eu e a Gra nos referimos a ele, toda vez que nós falamos com ele, nós tratamos ele com a máxima honra. E aí acontecem coisas super incríveis, porque a gente começa a resolver problemas que a gente achava que não ia resolver. Essa semana mesmo, semana passada, né, a gente teve uma solução de um grande milagre. Eu quero te ajudar a caminhar nesse entendimento. E eu quero dizer que essa mensagem, ela não é minha. Ela é um compilado, vamos chamar assim, de um tributo à paz da igreja. A Miles Monroe, a John Bevere, a Dennis Silk e vários outros. Vários outros que trouxeram uma sabedoria muito maior do que a minha. Muito.
para trazer um conteúdo para a gente hoje. Então pega seu caderno, pega seu celular para anotar. Nós vamos ler muita Bíblia, muito mais do que normalmente a gente faz aqui. Hoje é um dia diferente, mas você falou que você está em casa, não é? Então abre para mim, Davi, por favor. 2 João 1,8. Se você não tem, lê aqui, tá? Olhai por vós mesmos, para que não... Dá para ver daí? Não percais o fruto do nosso trabalho. Antes, recebeis plena recompensa. Essa palavra, ela está em João, na carta de João. João já está com 90 anos, aproximadamente. Talvez um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas perto de 90 anos. Um homem de 90 anos, e principalmente que andou 3 anos e meio com Jesus, que já teve a visão na ilha de Patmos, que já sabe tudo que tem de movimento, que teve experiências espirituais que são inefáveis, provavelmente não, com certeza nem compartilhou. Quando ele vai falar, é mais ou menos igual um homem muito maduro. Lembra do Marcos que eu contei para você? O Marcos, um dia eu virei para ele e falei: Marcos, estou vivendo isso, estão me forçando a ir para esse caminho. Ele falou uma frase, é um impacto em mim, falou assim: sob pressão a resposta é não. Muitas vezes acontece até aqui no Just, pressões, a primeira resposta vai ser não. Porque nós não podemos nos mover sob pressão, mesmo que seja o certo. Nós temos que nos mover pela revelação. Também tive experiências com meu avô, eu lembro, criança, falando com meu avô, e um dia ele falou assim: Marcelo, eu já comentei isso aqui também, você não pode só ser honesto, você tem que parecer honesto. Eu era uma criança. Aquilo mexe comigo até hoje. E palavras que ele falou, só nesse dia, eu carrego e ando mastigando isso ainda, para entender o que aquele Senhor falou para mim lá atrás, 40 anos lá atrás. Porque geralmente o homem ou a mulher mais maduro ou madura, ele é preciso. Quando a gente é jovem, a gente não fala muito, fala. E a pessoa mais sábia, ela fala só o que precisa. E é pontual. Lembra que eu te falei que a Bíblia tem pouca palavra quando a gente pensa no universo de Deus? Por que João está tratando isso assim? Olhai por vós mesmos, fica atento, acautelai-vos, algumas versões falam assim, não é? Tenha atenção. Eu sou João, andei com Jesus, tenho esse currículo, eu vou te falar uma frase. Atenção ao que eu vou te falar. Você pararia? Deixa eu parar, deve ser alguma coisa importante. Para você não perder o fruto do seu trabalho. Ou seja, ele não está falando do dinheiro do fim do mês. Concorda comigo? Ele está falando assim: a sua carreira espiritual, a sua vida espiritual pode estar acontecendo e você pode perder o fruto dela. E eu não estou aqui para gerar medo, estou aqui para gerar esperança, amém? Eu não quero perder. Eu não sei o que é ainda, mas eu não quero perder, amém? Acautelai-vos. Você não pode perder aquilo que você trabalhou. Quero te fazer uma pergunta e quero que quem conhece Bíblia vai viajar um pouquinho na Bíblia comigo aí. Tem gente na Bíblia que perdeu o fruto do trabalho espiritual? Tem gente na Bíblia que recebeu o fruto do trabalho espiritual? Tem? Sério mesmo? Amém. Então, quando eu entendo que eu posso ter um fruto de um trabalho integral e eu posso perder, eu também posso entender que eu posso ter ele parcial. Sabia? Vamos começar primeiro pensando em algumas pessoas. Em 1 Coríntios 10, e a gente não vai ler agora, diz assim, tem uma relação de coisas que Deus abomina: idolatria, imoralidade sexual, tentar a Deus. Amém? Ele abomina essas coisas. E tem uma que ele fala
fala reclamação, reclamação está junto com imoralidade sexual, está junto com idolatria. O que é que está junto? Qual palavra? Reclamação. Estão entendendo o peso disso? Reclamação gera um ambiente de destruição e de divisão. Eu não estou dizendo de observação, mas reclamação. Sabe, sempre está ruim, sempre está ruim, sempre está ruim, sempre está ruim. Nunca está bom. O filho falando do pai, por exemplo. Meu pai não dá certo. Ele errou, ele devia ter feito isso, ele devia... Eu gero isso porque as palavras têm poder. Eu estou destruindo minha relação às vezes. Eu não estou crendo que pode ser diferente. Então Deus abomina a reclamação, porque quando Ele fala, quando eu reclamo, eu estou dizendo: Deus, você é incapaz de resolver o problema com meu pai e resolver a situação que eu acho que devia ser diferente. Quando eu fico reclamando da Dilma, do Lula, de sei lá de quem, reclamando, não estou falando de tomar providência, reclamando, esse ambiente de reclamação, eu estou dizendo para Deus, você é incapaz de cuidar do Brasil. Você é incapaz de cuidar da cidade de Ribeirão Preto. Você é incapaz, e a gente segue criando algo que Deus abomina. E aí, quem lembra dos 12 espias que subiram para ver a terra prometida? Você lembra disso? Então 12 espias sobem, 10 dizem o quê? Nós vamos morrer. Os caras têm R15, subir o morro tem que ter apoio do exército, não vai dar para subir. Os caras são gigantes, são mais fortes que a gente, tem tanque de guerra, não dá. Josué e Caleb falou o quê? Reia, subamos e tomemos a promessa de Deus. A profecia, aquilo que Ele nos falou. São duas maneiras de ver, e a gente normalmente fala isso não com tanta ênfase, mas é isso que a gente fala quando a gente reclama, e é isso quando a gente fala assim: eu não estou me importando, eu sei que Deus está nos levando, eu sei o que Deus vai fazer. E eu não estou falando de irresponsabilidade, eu estou falando de andar naquilo que Deus já tem te programado e te dirigido e te dado. Faz sentido? Posso prosseguir? Roboão, lembra de Roboão, filho de Salomão? Salomão é o rei mais sábio. O Salomão vai fazer umas besteiras lá na frente, mas pense assim, o cara é o rei mais sábio, é o reino historicamente, que mais paz teve, que mais avançou, que mais multiplicou os recursos, que mais ganhou presente, que tudo. O melhor reino que existiu em Israel. Aí vem o filho Roboão e falou o quê? O pai não sabe nada. E quando Roboão assume o trono, o povo está pedindo: diminui os impostos, diminui a carga, está pesada para a gente. Aí Roboão procura os conselheiros de Salomão e fala assim: dá uma diminuída, ajusta um pouquinho e vai dar certo. Diminui os juros da Selic. O que ele fez? Procurou os brothers. E aí, o que eu faço? Que é isso, você tem que mostrar que você é macho, mano. Vai para cima, arrebenta esse povo, exige mais deles. E aí Roboão perdeu 10 tribos. Um reino de paz e de prosperidade, imediatamente 10 tribos perdidas. Davi transfere um conhecimento para Salomão. Salomão transfere para Roboão. O que Roboão errou? Onde ele errou? Onde foi? Desprezar. Desonrar. Eu queria que você repetisse isso. Desonra. Desonra é o contrário de... Isso tem muito a ver com obedecer. A gente dessa geração, na igreja, eu não estou falando de quem não está na igreja, tem problema com obediência. Obediência é bíblico? Mas eu tenho problema constantemente com obediência. Sim ou não? O maior problema de divisão da igreja é por falta de obediência. A gente vai falar que é por falta de visão, mas não é, porque a maioria das pessoas que saem da igreja não criam uma nova visão, um novo projeto, mudam de igreja. Eu estou na igreja há
30 e poucos anos, posso falar. Conheço os meus erros e os erros dos meus irmãos todos os dias, eu sei. E não estou mais disposto a errar nessa área. Não estou mais disposto a entender que Deus está usando alguém, me conduzindo a algo maior, e aí falar, não, mas não concordo. Por sabedoria humana. Davi, 2 João 8, olhai por vós mesmos, para que não percais o fruto do vosso trabalho, mas recebeis a recompensa. A recompensa? Eu quero enfatizar hoje algo para que você receba a recompensa completa. Para que você não receba mais um pedacinho de recompensa. Para que você não receba mais uma solução de um probleminha. Mas que você comece a acessar a vida e vida em abundância. Para que você comece a acessar paz e paz em abundância. Para que você comece a acessar os recursos que Deus te deu, que Deus não te chamou para ser cauda, miserável. Ele te chamou para ser próspero. E eu não estou falando teologia da prosperidade, não. Estou falando que o seu pai é o ricão, é o dono. E ele se satisfaz ajudando seus filhos, abençoando seus filhos. Estou falando Bíblia? É assim que ele pensa? Amém. Quando Abraão tem um encontro com Deus, ele fala assim, eu sou o seu escudo, a sua grandiosa recompensa. E Abraão cai. Eu sou o seu escudo, a sua grandiosa recompensa. Amém? Salmos 19, 11. Vai lá, Davi. Tá aí? Vou ler aqui então. E em parte B, tá? E em guardar as alianças das promessas de Deus, a grande recompensa. Anotou aí? Salmos 19, 11. Em guardar as promessas, as leis, as coisas que Deus nos deu, a grande recompensa. Eu sei que isso é difícil para a gente, principalmente quem já está mais tempo na igreja, entender que tem recompensas pelo que fazemos. Porque eu não estou falando de salvação. A salvação depende de você reconhecer que Jesus é seu Senhor. Quanto você paga por isso? Qual o seu trabalho? Qual o sacrifício que você tem que fazer? Se você não fez, hoje é o grande dia para você fazer. Receber Jesus como seu Senhor, de graça. E isso te coloca num ambiente de salvação. Mas não termina aí. Ele é um Deus que gosta de presentear. Você ama seus filhos? Você gosta de recompensar seus filhos? Então há uma recompensa completa para você. O pai ama muito mais, viu? Não há um cenário de recompensa parcial. E eu queria separar agora essa parte da mensagem em 2 temas. Anota aí. É importante você anotar isso. Todos nós um dia estaremos diante do trono de julgamento. Isso está em 2 Coríntios 5, isso está em Romanos 14. Um dia estaremos lá. Seremos examinados como cristãos. Deixa eu te explicar um negócio. A Bíblia não fala que você vai para o trono para ver se você vai para o inferno ou para o céu. Ou para outro lugar. Tem mais teorias aí, né, que o pessoal traz. A Bíblia fala que você vai ser julgado quanto às suas obras. Então, quando você não reconhece Jesus como seu Senhor, você não passa por esse trono. Porque vai julgar que obra sua? Você já está condenado. Não vai aumentar a sua condenação, porque não tem como aumentar uma condenação eterna. Faz sentido? Então, quando eu me apresento diante do trono de julgamento, eu levo as minhas obras e elas são queimadas. E aí algumas vão ser palha, madeira, outras vão ser prata, outras vão ser ouro. E é isso que fica. Amém? Então, quando você começa a construir os conceitos bíblicos de verdade, você começa a perder o medo. Você começa a entender que Ele quer te dar e dar e dar e dar e te compensar e te graduar.
Cada vez mais. Porque ele passou por tudo isso. Você sabia que Jesus foi aperfeiçoado? Não, né? Sabia? Jesus foi aperfeiçoado por aquilo que padeceu, sofreu. Então ele vem sendo graduado. Vou te mostrar isso na Bíblia já já. E aí ele chega aqui e fala: vem, eu vou te ajudar. E vou te dar o Consolador. E aí começa esse processo. Anota também, se quiser, depois Hebreus 6:2, que vai falar essa história de céu e inferno, amém? A segunda parte é o que está relacionado a essa vida. A gente aprendeu umas coisas que tipo assim, vamos ficar aqui quietinho, que um dia Jesus vem e nos leva embora. Tá difícil. Ele vai vir, tá bom, gente? Ponto final. Jesus virá. Não perca essa esperança. Em breve mesmo. Tá vindo. Tenho certeza disso. Todos os sinais mostram isso. Mas quando ele fala pra gente que quer nos abençoar em vida e vida em abundância, ele não está falando lá na eternidade. 1 Timóteo, está aí, filho? 4:8 diz assim: o exercício físico é de pouco proveito, a piedade, porém, para tudo é proveitosa, porém tem promessa da vida presente e da futura. Não está aí não? Tá, então me ajuda, porque tem promessa da vida. O que é vida presente? Hoje. Tem promessa, tem prêmio, tem galardão para a vida de hoje. Pastor, mas você não devia estar pregando para salvar as pessoas? E eu ouvi essa pergunta agora, tá? E preocupado, estou preocupado. Normalmente eu prego isso fora da igreja, para que as pessoas conheçam Jesus através das minhas atitudes. E aí elas querem saber: por que você fez isso? Como funciona isso? Por que sua vida se conduz assim? Aí eles alcançam a salvação e a gente batiza eles. Lá na empresa isso acontece assim, com uma normalidade, com uma tranquilidade muito grande. Mas quando eu estou na igreja, eu tenho a missão de dizer para a igreja que ela não está vivendo tudo que Deus entregou para ela. Ah, mas eu tenho dinheiro, pastor, você não sabe que... Não estou falando disso. Estou falando de coisas muito mais valiosas. Então esse texto está falando que tem promessas para hoje. O exercício físico não é só para isso. Provérbios 11:31. Se você está com a sua Bíblia, diz assim: o justo será recompensado na terra. O justo será recompensado na terra. O texto continua falando assim, e tem mais uma. Imagina se o justo vai ser recompensado na terra, imagina o que o ímpio vai receber na terra ainda. Essa igreja chama Just por causa disso, porque nós cremos que temos herança e que o Senhor nos faz justo. Ele nos justifica, o sangue dele nos lava e nos põe numa posição que, se quisermos e nos posicionarmos e caminharmos em direção a essa graduação, a essa faixa, que Romanos vai falar filhos maduros, a gente pode conhecer os mistérios do Senhor e experimentar aqui, amém? Isso é para você. Então a gente tem 3 cenários: pessoas que recebem a recompensa completa, pessoas que não recebem a recompensa e pessoas que recebem a recompensa parcial. Marcos 6:5 diz assim: e Jesus chega na cidade e faz assim: e não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. Jesus chega numa cidade e a Bíblia diz que ele não pôde fazer milagres como poderia, como teria capacidade. O que impediu Jesus de fazer os milagres? A desonra. Oi? Não acreditava. Não acreditar em alguém é desonrar?
Normalmente a gente faz isso, a gente primeiro contesta. É assim, gente, eu sou ser humano também. Para depois a gente chegar à conclusão, peraí, eu estou honrando, estou desonrando. E não é o valor da pergunta, tá bom? Há um peso na palavra honra. Então o cenário daquele momento, Jesus chega, imagina Jesus agora aqui fisicamente. Ele está dentro de você, tá? Mas imagina aqui fisicamente, aqui, aparecer. E virando para você falando assim, o que você quer que eu faça? O que você falaria? Hoje, agora, o que você quer que eu te faça? E ele faz essa pergunta todo dia. Ele chega para um cego e fala, o que você quer? Eu quero que você responda para você. Você pode pedir o que você quiser agora. O que você pediria? Marcos 6, de 3 a 4, diz assim: não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco suas irmãs? E ficavam escandalizados por causa dele. E Jesus lhe disse: só em sua própria terra, entre seus parentes e sua própria casa, é que um profeta não tem honra. O que está acontecendo? Lá em Lucas você vai ver que ele abre o pergaminho de Isaías e fala assim, ajuda eu a lembrar aí. Quem lembra? Isso. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu. E ele vem falando. E aí ele termina e acontece uma coisa estranha, porque ele fala assim: hoje se cumpriu essa profecia. Hoje se cumpriu essa profecia. Qual é o problema? Não era o sacerdote, não era o pastor da igreja que estava lendo, não era um líder que pegou um salmo e leu, um salmo 23, uma bem-aventurança. É um menino, um jovem que não tem posição dentre os sacerdotes, que pega e fala, hoje se cumpriu. Imediatamente as pessoas falam assim, peraí, não é esse cara que fez a mesa nossa? Ele não brincava de futebol com as crianças aqui? Ele não estava no nosso dia a dia? Familiaridade é uma coisa que destrói o espírito da honra. E a gente força isso muitas vezes. A gente mistura os papéis quando a gente se torna muito familiar. Você já passou por isso? A gente começa a ficar tão amigo, tão liberal, ter liberdade em todas as áreas, que a gente começa a se igualar a Jesus. A gente começa a olhar para o faixa preta, e aí, mano? E entra desse jeito no tatame. A gente desonra. Normalmente, você sabe da passagem que os discípulos começam a disputar quem é maior, quem é menor? Lembra disso? A gente faz isso toda hora. E a gente pensa que não. Toda vez que eu falo mal de alguém, que eu diminuo alguém, eu estou falando que eu sou melhor. Era a hora do amém. Quando eu diminuo, chego Paulão. Ou então falo para alguém, né? Não, esse Paulão, não sei não. Não sei se ele dá conta, não sei se ele é capaz, não sei. Toda vez que eu faço isso, eu estou dizendo, eu sou bom, eu sou melhor que ele. Jesus devia me pôr na outra posição. E estou desonrando quem de verdade? Ele, não é o Paulo. Vai terminar bem, irmãos, fica tranquilo. A palavra honra, do grego, escreve igual o time, sabe? Time, T-I-M-E. Só que lê time. Fala time para você decorar isso. Time. E aí eu tenho aqui, o que isso quer dizer? A palavra honra quer dizer uma valorização, algo precioso, algo que tem peso, apreciação, estima, olhar favorável, respeito. Muita coisa pesada, né? De valor. Qual é o contrário de honra? Desonra. E o que quer dizer desonra? Não demonstrar respeito ou valor, tratar como comum, normal, comum. Ah, mas é comum. Esse Cláudio aí pregou essa semana, é comum isso aí. Eu tenho dois caminhos para seguir quando eu vejo algo assim: honrar ou desonrar, tratar como comum ou dar valor. Percebeu que as coisas boas que tem ali.
Eu vou pular uma parte, senão a gente não termina hoje aqui. Eu estou em Isaías 29:13, diz assim: o Senhor disse: esse povo vem a mim apenas com palavras e me honra só com lábios, enquanto seu coração está longe de mim. E o temor que ele me testemunha é convencional e rotineiro. A honra não vem dos e nem da mente, vem do coração. Então muitas vezes eu até valorizo e falo bem, e tem gente que fala assim: mas você não sabe como eu já falei bem de você. Mas você está me desonrando agora. Não, mas eu já falei bem. Muitas vezes a gente é assim com o nosso emprego, com a nossa família, com o nosso marido, com a nossa esposa, com os nossos filhos. A gente começa a falar mal e desonrar. Mas eu amo. Não conversa essas duas coisas. Não flui amargo e doce da mesma fonte. Amém? Quando eu faço isso, eu honro com os lábios e desonro com o coração, eu recebo recompensa parcial. Eu recebo um pedaço. Mais ou menos como aconteceu com Jesus. Jesus entra em Nazaré e ele cura alguns. Eu sei que curou uma tendinite, uma dor de garganta e libertou um corintiano. Só. Não fez mais nada, mas tinha um monte de gente precisando ali. E ele não o fez. Porque a gente trata você desse jeito. Como você trata seu marido? Como você trata sua esposa? Como você trata a sua liderança na empresa, na igreja, na casa, seus pais? Como você os trata? Pode ser que as suas orações não estejam sendo ouvidas, aquelas principais, por isso. Eu não estou dizendo uma regra aqui. Estou dizendo que o marido que não honra a esposa, Deus não ouve a oração dele. E tem um monte de marido que chega para mim com um monte de revelação, de entendimento, mas ele não honra a esposa. Como é que Deus está falando com o cara se... Porque a oração não é muito importante o que você fala, que Deus sabe todas as suas necessidades. A oração tem a ver com o céu descer. Senão a gente fica só batendo. Amém? A oração tem a ver com ouvir. Jesus não ia para o monte e ficava assim: deixa eu te dar uma lista então, Pedro, deu problema, e esse cara me ajuda aqui. Não, o Pai sabe de todas as suas necessidades, todas. Fala todas. Todos os seus problemas de saúde, todo problema de conjugal, todo problema financeiro, Ele sabe de tudo. E Ele tem capacidade de resolver tudo. Tudo. Por que não está resolvendo? Ele não te ama? Responde. Mais ou menos. Fala: Ele me ama. Ponto. Não tem reticência, é ponto. Ele me ama. Acabou. Ele gosta de me recompensar. Por isso que ele escreveu na Bíblia: recompensa. Para que vai escrever se não tem recompensa? Amém? Lucas 5,17 diz assim: o poder do Senhor estava lá para curar eles. O poder do Senhor estava lá para curar eles. O que eu estou contando uma história agora? Lembra da história que Jesus está numa casa, está cheio de gente, e os amigos de um homem doente tentam levar ele, paraplégico, né? E eles não conseguem entrar na casa, porque está cheio de mestre na casa. O que eles fazem? Sobe no telhado, abre o telhado e desce. E Jesus, olhando aquilo, fala o quê? Quem lembra? Está curado. Pega e vai embora, vocês já estão curados, não fica aqui. Ele poderia falar: fiquem, irmãos, participem do culto e a gente vai agora ensinar. Não, vocês já estão curados. Vocês estão vendo esses mestres? Eles estão aqui discutindo comigo e não mudam. Vocês chegaram e já foram curados. Simplesmente porque o que vocês fizeram é uma atitude de honra. Quem faz isso crê, não crê? Então ir na igreja não necessariamente é honrar a Deus. Depende da maneira que o meu coração chega lá. Amém? Talvez eu não consiga. Eu tenho lido muito sobre os avivamentos Reinhard Bonk. Já falaram que na Nigéria 42 milhões de pessoas alcançaram o Senhor por causa da vida desse cara. Só que tem gente que anda 150 quilômetros para chegar lá.
Gente, quanto a gente reclama que o culto é às 7, quanto que a gente reclama. E que esse culto demora, não acaba, já tem quase 1 hora que esse cara está falando, aí na frente ele não consigo mais nem prestar atenção nele. Hoje a gente está aqui para receber a recompensa completa. Só que para isso nós precisamos quebrar uma mentalidade, renovar a nossa mente. Não tem jeito de ficar pensando do mesmo jeito e achar que vai dar certo. Eu preciso ir para o final, tem 200 mil coisas para falar. Mateus 8. Sabe da história do centurião? Essa é ótima. Senhor, eu não sou digno de que entreis na minha casa. Dizei uma só palavra e o meu servo será curado. Ele chega lá, o servo dele está doente, não está? Vai morrer. E o que o centurião fala para Jesus? Jesus fala assim, eu vou curar ele. Não, você não pode entrar na minha casa não. Vai para o cenário, um general, porque eles tomaram todo o povo, lembra disso? Um general com 6.000 soldados, é o centurião, tá bom? Tem 6.000 soldados, ele chega diante de um homem que está governado, porque quem manda agora é Roma, e fala, você, não posso entrar na sua casa. Você é muito mais do que eu. Jesus fala assim, vou resumir para a gente tentar terminar aqui. Essa parte, tá? Estava feliz, né? Eu não vi em Israel fé como desse homem. Você pode repetir essa frase? Ele está dizendo assim, eu não vi em João Batista fé como a dele. Eu não vi em Maria fé como a dele, porque esse povo não é de Israel. Ele nasceu de Maria, Maria fez aquilo que vocês sabem, João fez tudo que você sabe, e ele está falando assim, esse centurião romano tem mais fé do que esses todos aí, porque ele entende de autoridade, ele entende que existem posições e pessoas em lugares que a gente precisa reconhecer. Mas isso é só com Jesus, aguenta aí. E ele fala assim, eu nunca tinha visto nada igual. E o servo é curado? Sim ou não? Por que o servo foi curado? Ele recebeu a recompensa completa, parcial ou não recebeu? Completa. Vocês estão entendendo o que é oração agora? Oração é entrar num ambiente com uma postura diferente do que a gente está entrando. Eu vejo às vezes as pessoas dizendo, você tem que decretar, você tem que não sei o que lá, ou você tem que ficar clamando, pedindo. Cada um fala, e aí eu vejo um cara simplesmente fala assim, você cura ele? Eu acredito. Foi curado. Nunca tinha visto em Israel. E a mulher Cirofenícia? Lembra dela? Fica enchendo o saco de Jesus. Jesus, minha filha, Jesus, minha filha, Jesus. E ela não falou uma vez, Jesus, cura minha filha. Falou? Não, um monte de vezes. Cura minha filha, cura minha filha, cura minha filha. E aí eu falo assim, o pão é dos filhos, não é bom que dê aos cachorrinhos. Vamos tirar o corretamente, como é que é? Politicamente correto? Você é uma cachorra, é isso que ele está falando. Sabe o que ela podia fazer? Isso é sexismo. Você é um misógino. Isso é inacreditável. Como é que você pode me tratar assim? Você sabe, só porque você é homem, não está a televisão aqui, então você não me cura. Você não está levando vantagem nenhuma, por isso que você está fazendo desse jeito. Se ela tivesse feito isso, o que aconteceria? Receberia com recompensa completa? Parcial? Nenhuma. Pelo contrário, o que ela fez? Sim, mas os cães comem das migalhas que caem da mesa do... Sua fé curou sua filha, pode ir que ela já está curada. Jesus não quer humilhar ela, Jesus está provocando uma situação nela. Vamos ver se ela vai reclamar, vamos ver quanto ela se posiciona como serva. Porque no reino tem um rei e tem os servos. Amém? Está fazendo sentido? Então vamos tentar ir para o final. 1 Samuel 2,30, vou ler rápido. Eu honro aqueles que me honram, e aquele
aqueles que me desprezam serão muito pouco estimados. Eu honro aqueles que... Amém. Guarda isso. Mas aqueles que me desprezam são pouco. Deixa eu dar um exemplo como isso é importante. Jesus cura um leproso. Ele fala assim: vai lá e fala com o sacerdote, porque o leproso só pode entrar no arraial de novo quando estiver limpo e validado pelo sacerdote. A gente, como líder, ou às vezes a gente acha que é líder, a gente falaria o que para o cara que eu curei? Vai lá e entra lá e mostra para todo mundo que você está curado. Vai lá, não respeita não, porque agora mudou a ordem. Jesus não faz assim. Jesus honra o sacerdote que o desonra, porque Jesus entende disso, de posições. E Jesus não quer abrir mão da recompensa completa. Então vai lá, se apresenta a autoridade liberando, você entra. Quer prova disso? Quando Jesus vai ser batizado, João vira para ele e fala o quê? Não. Você que tem que me batizar. Aí Jesus, não. A autoridade aqui agora é você. Eu ainda não fui constituído autoridade. Eu preciso ser constituído autoridade por alguém. A gente erra muito na igreja, porque a gente se constitui autoridade. Por isso que a gente fala tanta coisa em relação aos outros e não a Deus. A gente se constitui e ninguém pode se constituir. Eu até anotei uma frase. John Bevere: você não pode ser, eu anotei, você não pode receber honra, ou honrar alguém, ou ser autoridade, se você não estiver debaixo de uma autoridade. Então todas as pessoas na Bíblia, eles se colocavam debaixo de uma autoridade, inclusive Jesus, para poder manifestar autoridade. Amém? Amém não, né? Vamos lá? Eu honro aqueles que me honram. Agora, vamos para um detalhe, tá? Abre em João 13:20. É muito importante essa parte. Em verdade vos digo: quem recebe aquele que eu enviei, recebe a mim. Repete isso. Quem recebe aquele que eu enviei, recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que enviou. O que Jesus está dizendo? Quem me recebe, eu sou Jesus, recebe a... E quem recebe aquele que eu enviei, recebe a mim. Quem que Jesus envia? Olha em volta aí. Vira pescoço aí. Olha para trás, para frente. Ele não falou ide? E o pastor, e o apóstolo, e o profeta, e o evangelista, e o mestre, ele envia? E como é que eu recebo normalmente essas pessoas? Como que a igreja, principalmente a igreja desigrejada hoje, que está super grave, porque a gente está desconstruindo, a gente não está construindo, parece que a gente está construindo, mas a gente não está construindo. Eu sei que tem problema, mas a gente tem que trazer luz para isso. E a gente tem que encarar isso de frente. Como que a igreja recebe os enviados? Normalmente. Como você recebe essa pessoa aí do seu lado? Como você me recebe? Se você soubesse, está vindo um cara aí, enviado diretamente de Jesus, como você faria? Como é que você receberia ele? Pensa tudo, ele vai na sua casa hoje, é um cara enviado por Jesus, como seria? Você prepararia alguma coisa? Sim, vou preparar, porque eu vou receber alguém enviado por Jesus. E aí Jesus, não está sendo claro aqui? João 5:23, parte B: aquele que não honra o filho, não honra o pai que o enviou. João 13:20, parte A: em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviei, recebe a mim. Isso é para emendar com Lucas 13:35, parte B. Digo-vos, porém, que não me vereis. Jesus está falando: vocês não vão me ver até que venha o dia e digais. O quê?
Quem é esse cara que ele está falando? Pensa o quanto é sério. Eu não volto. Eu falei para vocês, Jesus está voltando, tá? Quando vocês honrarem as pessoas como aquele que em nome do Senhor. Como é que eu recebo as pessoas, querido? Qual é a palavra que eu tenho que usar? Não é mais suave? As coisas não vão fluir de forma diferente? Eu vou te dar outro fator, mas tem pessoas que é muito enrolada. Você já pensou, você falar para uma pessoa, eu estou te recebendo como um enviado de Deus, o que essa pessoa vai ter que dar um passo para trás? Peraí, deixa eu pensar se eu vim aqui nessa posição mesmo, né? Senão ela vai te falar, não, irmão, aguenta aí, eu não sou enviado de Deus, não. Você resolve dois problemas, você confronta e você honra. Quando você honra, você recebe recompensa completa. Você quer receber recompensa completa hoje? Eu vou embora e vocês não vão me ver até honrar os que eu estou enviando. Em verdade, João 13:20. Em verdade vos digo que quem recebe aquele que eu enviei, recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que enviou. Aquele que honra o que eu enviei, honra o Pai. É isso que ele está dizendo. Aquele que recebe um profeta, todo mundo sabe disso, sabe? Com qualidade ou honra de profeta, recebe o quê? Recompensa de profeta. Por que ele não falou dos outros aqui? Apóstolo, evangelista e mestre? Porque ainda não existiam. Ele ainda não tinha derramado sobre o povo. Então, ele está falando relacionado ao que era do passado. Quando eu recebo alguém, seja a função que for, como um honrado, eu alcanço uma recompensa completa. Eu alcanço a esfera de autoridade dessa pessoa. Eu começo a acessar os segredos que o Pai falou para essa pessoa. Teve um monte de gente que perdeu na Bíblia. Perdeu porque desonrou autoridades. Desonrou os irmãos. Existe uma autoridade. Amém? Você sabe o que quer dizer sensei? Alguém sabe? Sensei quer dizer aquele que veio antes. Repete isso. Aquele que veio antes. Sabe por que a gente honra o sensei? Porque ele veio antes. Porque ele tem uma carga de conhecimento diferente da minha. E eu honro. Se eu não honro, eu vou acessar o que ele tem? Por que a Nazaré não acessou Jesus Cristo? Por quê? Porque não honrou. Eu queria que você se perguntasse, tem alguma coisa, alguém na sua vida que você precisa consertar? Porque a Bíblia fala assim, ó, se você tem algum problema com o irmão, não vai tomar a ceia. Conserta com ele primeiro, não é? Vocês estão entendendo por que ele está falando isso? Não é que ele não gosta de briguinha, ele sabe que as crianças vão brigar mesmo. Ele está falando, vai lá, conserta com teu irmão. Quando você consertar com ele, você faz parte disso e você acessa o corpo. Por isso que a gente está se desengrejando. Porque a gente não está consertando. Um casal de 90 anos um dia falou, foi perguntado, por que vocês nunca separaram? Porque lá no meu tempo a gente consertava o que quebrava, a gente não trocava. A gente está vivendo esse tempo de conversão do coração dos pais aos filhos e dos filhos aos... Isso é que vai trazer esse ministério de mudança sobre a terra e sobre a igreja. Isso é que vai fazer a gente acessar as coisas que o Senhor tem nos dado. Como a analogia que eu usei do tatame. É uma igreja que chega e cumprimenta a todos. Não faria sentido? Mínimo. Honraria a todos. Respeitaria e se preocuparia em ajudar a todos. E sentiria que o tatame hoje está estragado aqui, eu vou corrigir aqui, porque
Eu vi o defeito, eu vou corrigir. Não vou chamar o pastor e falar: pastor, deixa eu te falar, você devia lá toda batata. Consertar as coisas dentro de casa, consertar o relacionamento. Querido, eu sei que a gente ainda está vivendo um momento de libertação de pecado. Você concorda? Mas isso não é o maior problema para Deus hoje. O maior problema dele é que a casa dele não está entendendo o que ela está fazendo ali. Você conhece o Pai Nosso? O Pai Nosso diz assim: Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Fala, venha o teu reino. Para de fazer plano de alcançar o reino antes dele vir sobre sua vida. Seja feita a tua vontade. Fala. Assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos. E ele falou: eu vou resumir como é que vocês oram, como é que vocês falam com Deus. É só isso. Não precisa de 4 horas, só isso. Faz isso, você está orando, você está adorando. Aí vem a parte que eu gosto. E não nos deixei cair em... Fala de novo. Não nos deixei. Jesus está ensinando a gente a orar. Ele vai falar assim, ó, não, pede, quando se for pedir, pede isso, não é? Não deixa a gente cair em tentação. O que seria isso? Mentir, roubar, pornografia, é isso? Não. Não nos deixem cair em tentação, mas livra-nos do mal, originalmente, livra-nos do maligno. Deixa eu te falar, Jesus, eu estou orando agora, esse Pai Nosso. Livra-me do maligno, pois teu é o quê? Como é que, o que é que me aproxima do maligno então? Quando o reino, o poder e a glória são minhas. Quando é que eu destruo a minha própria glória? Fala, gente. Quando eu honro. Só para a gente rever isso. Quando Jesus recebe glória, a glória dele passa para quem? O Pai. Aí ele fala assim: eu vou sair de cena e vocês vão entrar em cena. E as pessoas devem receber vocês como se fossem a mim. Como é que essa pessoa deve ser recebida? Com honra, não é? E aí essa pessoa, se ela é madura, o que ela faz com a honra? Transfere para Jesus, que transfere o Pai, porque ele é maduro, ele não está recebendo essa honra, ele entende que aquilo que ele tem, a posição, a faixa preta que ele recebeu, só pela capacitação do Pai, porque o Espírito Santo foi nos dado para quê? Para nos fazer avançar, sim ou não? Ter mais conhecimento. Então vamos lá. Quando eu pego a honra para mim, eu desonro o filho e o pai. Quando eu pego a honra para mim? Não é quando alguém me honra, é quando eu diminuo alguém. A gente está perdendo muita coisa na igreja, e eu quero te fazer um apelo agora. Eu quero saber se você quer realmente abrir mão da própria honra e ser treinado em honrar pessoas para entender honrar a Deus, porque seja feita a tua vontade assim na terra como no céu, é muito difícil. Ou é só para mim? Quando ele fala, não faça esse negócio, não case com essa pessoa, não faça, não vá, não brigue, não divida, não... É fácil para você? Não.
O Pai está buscando os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Pessoas que caminham exatamente como Ele fala. E muitas vezes eu só caminho como a Bíblia fala, porque eu chego num conceito bíblico. Fica de pé. Hoje a gente fez algo que foi mais um estudo. Foi mais cansativo, foi bem mais didático, foi mais longo. Mas a Bíblia diz que nós somos libertos por algo. O que nos liberta? A verdade. A verdade nos liberta. E hoje eu estou sendo confrontado, e talvez você também, a decidir como eu vou tratar as pessoas. Como eu vou honrar pai e mãe? Tem recompensa? Honrar pai e mãe? Tem. Vida longa. Tudo te irá bem. Tem recompensa quando honramos os enviados do Senhor? Tem recompensa quando honramos marido, esposa, filhos, pai, um líder? Tem recompensa? Quem que institui as autoridades, querido? Deus. Não foi o pastor, mas às vezes a gente não concorda muito com as autoridades estabelecidas. E quando o Lula ganhou, eu não fiquei muito feliz. Mas eu nunca desonrei ele. Nem depois foi para a cadeia. Nem a Dilma, nem o próximo presidente, nem a Darcy. Quem sabe, quem é dessa casa sabe que o Senhor nos deu uma palavra antes de toda a casa cair em Ribeirão Preto. O Senhor já tinha avisado que iria acontecer. Em momento nenhum nós admitimos que fosse liberada uma palavra de maldição ou de desdém para a prefeita. Eu quero te pedir para analisar o teu coração, se tem algo que você precisa consertar agora. Se tem alguém que você precisa honrar, pedir perdão. Se tem alguém que você quer consertar e alcançar a recompensa completa na sua vida. Por que eu estou falando isso? Porque eu não aguento mais ver o câncer na igreja. O câncer é do diabo, não é de Jesus. A AIDS, a depressão, o vício na pornografia, o vício na cocaína. Eu não aguento mais. Eu não sei você, mas eu quero consertar isso na minha vida essa noite. Chega de honrar a minha vontade carnal, honrar as minhas ideias mentais e não alcançar a libertação de todas as áreas que o Senhor me propõe. Chega para mim. Eu quero saber se você quer isso. O Espírito Santo está fazendo algo, deixa ele fazer. É você e ele, eu não posso fazer nada agora. Nós queremos te honrar com o nosso coração nessa noite, Senhor. Não dá mais para te honrar com lábios, não dá mais para cantar música, não dá mais para ler versículo bíblico, não dá mais para pregar mensagens. Nós queremos te honrar, pois teu é todo o domínio, Senhor, é teu. Todo o domínio, todo o louvor, toda a glória, toda a honra.